Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Value Management Office. Hoje para falar de um tema que eu particularmente gosto bastante, que é a gestão de portfólios na visão da Axelos. Mas antes de a gente falar sobre isso, que se conecta bastante com o que nós vimos até o momento, vale muito a pena fazermos uma retrospectiva. Então vamos lá. Primeiro módulo. Nós falamos sobre valor. Como podemos identificar valor? Como identificar? E você lembra qual foi a ferramenta que nós vimos, não lembra? Nós vimos o Value Proposition Design, ou projeto, desenho da proposta de valor, que tem como principal objetivo identificar quais são as pessoas que nós estamos atendendo, o que elas esperam e como nós podemos atender essa expectativa, que também se resume em aliviar a dor ou potencializar o ganho que essa pessoa tem ao fazer um job to be done ou a tentar fazer um job to be done. E ao colocarmos essas funções a serviço de reduzir essas dores e potencializar esses ganhos, geramos valor para essa pessoa. O próximo passo é como nós fazemos para medir esse valor que foi gerado. E é justamente ali que nós viemos para o módulo 2. Como medir? E a gente sabe que medir valor por si já é difícil. Quando nós falamos de um valor tangível, a pessoa diminuir o tempo de espera dela na fila. Então, vou fazer ali uma funcionalidade que vai fazer com que a pessoa demore metade do tempo que ela espera na fila. Você consegue medir. A pessoa chegou na fila, pum, começa um cronômetro, saiu da fila, pum, termina o cronômetro, mede se o tempo que tiver for metade do tempo médio que tinha, então ótimo, você reduziu. Você consegue medir o tempo, mas nem tudo é mensurável. Algumas coisas, alguns valores que nós geramos para essas pessoas não podem ser medidos dessa forma. Então, no módulo 2, falamos de Show Me the Money e How to Measure Anything, para que nós possamos pegar o valor intangível e transformá-lo em valor monetário. E agora, somado esse valor monetário do intangível que nós transformamos ao valor monetário do tempo economizado na fila, que é mensurável, nós conseguimos tornar esses projetos comparáveis entre si. Um projeto que vai aumentar a satisfação, que vai aumentar a motivação, que vai aumentar a felicidade das pessoas. Como é que eu consigo comparar dois agora? Agora fica mais fácil, que eu consigo converter tudo isso para a mesma base monetária. Ótimo. Módulo 2, como medir o intangível. Então, se eu estou usando o módulo 1 para criar o meu escritório de projetos, o módulo 2 me ajuda a saber se ele está gerando valor para as pessoas. Agora eu tenho um escritório de projetos que de fato gera valor. Mas isso não se aplica só ao escritório de projetos. Mas dentro do escritório de projetos, e pensando no Value Management Office, como um escritório de projetos que tem uma preocupação em ajudar os projetos a comprovarem o seu valor, ou alcançarem o seu valor, e por isso que eu digo tanto, já pegando só um parêntese, que isso não é absolutamente uma coisa de Value Management Office, porque quando a gente olha a literatura britânica, isso já é cobrado da organização como um todo. Se vai ter uma área fazendo isso ou não, alguém vai estar fazendo. Então não é que o Value Management Office existe para isso. Essa é uma discussão que nós já tivemos. Mas se eu tenho um escritório que vai precisar ajudar os projetos a medirem o seu valor, nossa, o módulo 2 me ajuda, inclusive, a trazer técnicas para que esses projetos, à medida que eles vislumbrem os seus benefícios, eles também consigam tangibilizá-los. E o próprio material que nós vimos no módulo 1 pode ser, claro, aplicado para você conceber um projeto. Qual é o job to be done que esse projeto vai ajudar a resolver daquele segmento de cliente? E diminuindo dores e potencializando ganhos. Como é que a gente mede? Então agora eu já tenho um método, seja para medir o valor do meu escritório de projetos ou para medir o valor dos projetos que o meu escritório de projetos está ajudando a gerenciar ou ajudando a mensurar. O terceiro passo agora é como eu consigo colocar tudo isso em uma avaliação, esses projetos todos, e entender quais deles são a melhor opção para mim. Porque eu tenho vários projetos, e vários projetos com valor mensurado, mas não é só o valor do projeto que tem que ser levado em consideração, mas também o retorno desse projeto ao longo do tempo, considerando os riscos. Então, o valor presente líquido é o valor no futuro que esse projeto vai gerar, trazido para o dia atual, para hoje, a moeda presente,
corrigido no tempo e comparado com o valor presente líquido de outros projetos e comparado com os riscos que esses projetos têm, não apenas individualmente, mas olhando para o sistema de portfólios, como um projeto influencia no outro projeto, como o risco influencia positivamente um projeto e negativamente outro projeto. Esse emaranhado ali de projetos e riscos, existe alguma técnica que me ajude a entender qual é a melhor combinação dentre esses 20 projetos, considerando a influência de um sobre outro e o valor presente líquido deles? Sim, a fronteira eficiente, na teoria moderna de portfólios, absolutamente não é um assunto simples, não foi um assunto simples, mas foi o assunto do módulo 3. Vou chamar TMP, Teoria Moderna de Portfólios e Fronteira Eficiente. Se o módulo 1, como identificar valor, o módulo 2, como medir, o módulo 3, como identificar a melhor combinação de projetos. Uma vez que nós identifiquemos isso, agora como é que eu asseguro, ainda no módulo 3, vou chamar de 3.1, como é que eu asseguro, e olha que assegurar é demais, hein? Como é que eu melhoro as chances de conservar e deixar visível o alinhamento estratégico. E aqui eu estou chamando de alinhamento estratégico a relação entre as iniciativas e os objetivos estratégicos. Porque não é só o valor do projeto, mas é assegurar que estrategicamente essa é uma boa escolha. Os drivers que nós levamos em consideração para tomar decisão até agora, muito trazendo valor para o benefício, trazendo o valor para o presente, comparando os projetos e riscos entre si, buscando a melhor relação de risco-retorno. Nem sempre isso é a melhor ou representa toda a técnica que nós temos que aplicar para selecionar os projetos. Porque pode haver projetos que não respeitem ou que não atendam a esses critérios que nós vimos agora há pouco, mas que estrategicamente, porque nós escolhemos, ele deve estar no nosso portfólio. E ainda assim, esse cara tem um alinhamento estratégico. Ele direciona a nossa estratégia de alguma forma. Portanto, é importante que eu saiba como esse portfólio que até agora nós selecionamos, composto pelos projetos que nós utilizamos os critérios anteriores, Canvas da proposta de valor para poder identificar o valor, a mensuração tangível e intangível, a fronteira eficiente e colocar isso agora num alinhamento estratégico. Como é que a gente faz isso, né? Uma ferramenta que nos ajuda é a matriz X, que permite olhar objetivos de longo prazo, curto prazo, os projetos, como eles são medidos, quem vai trabalhar com eles ao longo do tempo. Qual a responsabilidade, ou quem são as pessoas envolvidas nesse projeto ao longo do tempo. A matriz X, Roshin Kanri, veio como a nossa ferramenta também no módulo 3. Depois nós tivemos o módulo 5. Estrategicamente, e só foi possível perceber isso fazendo o curso, o conteúdo do módulo 5 faz mais sentido antes. Então nós antecipamos o módulo 5, porque agora que eu tenho os projetos selecionados, estrategicamente relacionados e prontos para executar, afinal, depois de uma matriz X construída, eu estou pronto para executar aqueles projetos, já fiz as avaliações que tinham que ser feitas, os cruzamentos que tinham que ser feitos, as relações que tinham que ser feitas, agora eu tenho que gerenciar. Como eu gerencio esses caras? Eu vou utilizar métodos preditivos, eu vou utilizar métodos ágeis, e nós aqui no Value Management Office estamos muitas vezes ajudando o gerente de projetos a tomar essa decisão. Agora que tem uma carteira de projetos prontinha para ser executada e sendo distribuída para os gerentes de projeto executarem, os caras e as caras querem saber, e agora? Como é que eu gerencio isso? E não é só a pergunta como eu gerencio, mas quais impactos eu tenho ao escolher uma forma A em detrimento de uma forma B de gerenciar o projeto. Ao escolher gerenciar utilizando ágil e não preditivo, quais são os impactos que isso promove para mim? Isso muda a minha forma de gerenciar ou de liderar? Isso muda a cultura do meu time? Isso muda as métricas que eu vou utilizar para saber se estamos avançando bem ou não? Isso muda a configuração do time, o tamanho do time, a quantidade de pessoas envolvidas no time? O que mais muda? Portanto, o módulo 5
também chamado de Project Management Readiness Level, é o nome da ferramenta que nós trabalhamos, mas na verdade é ágil, preditivo ou híbrido, ajudando na seleção, né? Trabalhamos o Project Management Readiness Level, ou um framework, uma ferramenta que me ajuda a enxergar a natureza do problema que o projeto está resolvendo e, a partir da natureza desse problema, qual é a melhor forma de gerenciá-lo. Então, agora que nós fomos para o módulo 5, nós temos que voltar para o módulo 4. Afinal de contas, temos um conteúdo aqui ainda. E qual é o conteúdo do módulo 4? É um framework, ou melhor, um método, porque de fato é um método, que me ajuda a materializar tudo que nós vimos em uma coisa processual. Ou seja, se o meu escritório de projetos, já que o Value Management Office que nós estamos trabalhando é um Value Management Office na gestão estratégica do portfólio de projetos, como nós podemos, enquanto escritório de portfólios, ou escritório de projetos, ou Value Management Office, como nós podemos prover método para as pessoas nas nossas organizações gerenciarem esse portfólio que nós criamos? Lá fazendo a fronteira eficiente, depois a seleção estratégica, desenhamos o Roshin Kanri, ou a matriz X Roshin Kanri do nosso portfólio, temos um grupo de projetos. E agora, como é que a gente trabalha isso? O que mais a gente precisa fazer? Vamos entender um pouco, então, a visão do Management of Portfólios e, claro, como isso se conecta com o que nós vimos até agora. Para começarmos, não tem muito jeito, precisamos começar do começo. Por que esse padrão? Existe outro? Claro, é importante que você saiba que sim. O Management of Portfólios que nós estamos vendo aqui é esse camarada de baixo da Axelos. E a edição que está aqui é de 2011 e olha, salvo engano, ainda é ela, viu? Não tem nenhuma outra mais recente, salvo engano. E aqui eu tenho um outro padrão, que é o padrão do PMI de gestão de portfólios. Esse é o mais novo. Eu me certifiquei nesses dois caras, tanto na gestão de portfólios na visão do PMI, quanto na gestão de portfólios na visão da Axelos. E o que eu posso dizer para você? Esse cara aqui, ó, o PMI, ele é um pouco mais superficial em relação à gestão de portfólios. Embora ele traga alguns processos e uma visão estruturada do que é a gestão de portfólios, na minha percepção, você não sai desse guia com o como claro. Tá bom, mas e agora? Como? O que eu faço? Isso não é claro. E até foi difícil para mim fazer a prova, porque eu estava com medo de cair questões assim, e claro que caíram questões assim. E eu tive que estudar por um guia que foi escrito por um indiano, para preparação para essa prova, e eu fiquei preocupado, porque esse guia não tinha muito a ver com o livro, e eu comecei a falar, pô, mas o que está aqui não está no livro. O que ele fez foi aterrissar o livro num como que está alinhado, ou pelo menos estava alinhado, já não sei se está na mesma edição, com o padrão do PMI, ou com a forma como o PMI enxerga isso. Mas o guia, o standard em si, ele não é muito claro em relação a como gerenciar o portfólio. Então, se você busca clareza no como, aqui você não encontra. Aqui você encontra bons conceitos, você encontra algumas técnicas, até mesmo alguns processos, mas você não encontra o como. Esse cara, ele traz tudo que esse cara traz, claro que na visão da Axelos, que é diferente, mas o como. Então, lendo o que está aqui, você consegue entender o como. Como é que você sabe que você consegue entender o como? Porque eu usei esse cara 2 vezes para implantar o como. Uma na Caixa Econômica, quando nós começamos a criar o framework de gestão de portfólios que nós iríamos trabalhar lá dentro. E outro no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando fomos fazer a mesma coisa. Ambos foram baseados no MLP, porque de fato é o mais fácil de você sair do nada para o passo 1. E quando especialmente estamos falando de governo, esse cara também passa um pouco mais de credibilidade, porque uma vez que ele é utilizado, ele foi criado, na verdade, para ser trabalhado com o governo britânico, ele já contempla questões que não são inerentes apenas a empresas privadas, a iniciativa privada, mas também a governo. O framework da Axelos e o framework do PMI e como esses dois caras entendem o que é portfólio. Dá uma olhada na visão do PMI. Uma coleção de programas, projetos ou operações, processos, gerenciadas como um grupo, para alcançar objetivos estratégicos. Agora, olha a visão
da Axelos. Primeiro ela coloca um complemento aqui, né? O portfólio de mudanças. E por que de mudanças, né? Porque ele não está falando do business as usual ou dos processos. Ele está falando justamente das iniciativas que irão mudar a sua organização. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, projetos são iniciativas que visam mudança, assim como os programas. Portanto, enquanto o PMI deixa claro que o portfólio contempla, inclusive os processos, a Axelos, ela já não é mais. Ela já não é tão agnóstica em relação a isso. Ela já é mais diretiva. Então, olha, portfólio de mudanças é a totalidade do seu investimento ou do segmento, do investimento do seu segmento. E aqui você pode pensar num segmento como sendo a área de TI, a área de negócios ou a área de seguridade. Então, eu tenho a minha organização e eu tenho segmentos da minha organização. Então, eu posso ter um portfólio naquele segmento e um portfólio organizacional, composto por outros projetos que não são exatamente aqueles que estão naquele segmento. Algo gerenciado no nível segmento, no nível menor, e algo gerenciado no nível maior. Então, aqui eu tenho a totalidade do seu investimento ou do seu segmento nas mudanças necessárias para alcançar os objetivos estratégicos. Então, a gente tem uma semelhança aqui no final. O objetivo do portfólio é alcançar os objetivos estratégicos. O objetivo do portfólio é alcançar objetivos estratégicos. A diferença é o como. Como nós fazemos isso. Uma outra coisa interessante é que, olha, investimento. Então, a visão monetária, ela aparece na própria definição do portfólio. Por isso, já que a gente está falando de investimento, é tão importante na visão da Axelos que nós façamos a relação de investimento e de retorno, para sabermos se estamos com a melhor relação possível ou se estamos otimizando essa relação o melhor possível. E gestão de portfólios. Para o PMI, gerir um portfólio é a gestão coordenada de um ou mais portfólios. Então, o PMI também reconhece que eu posso ter vários portfólios dentro da minha organização para alcançar estratégias e objetivos organizacionais. E na OGC ou na Axelos, uma coleção coordenada de processos estratégicos e decisões que, em conjunto, permitem um equilíbrio mais eficaz das mudanças organizacionais e das operações de negócio. Então, a gestão de portfólio é uma coleção coordenada de processos estratégicos e decisões, as duas juntas, que me permitem equilibrar da maneira mais eficaz o que nós estamos mudando com aquilo que nós estamos mantendo. Embora o portfólio de projetos mude, né? E aqui está bem focado em mudança, na gestão do portfólio, é interessante isso, a Axelos não esquece que, olha, tudo bem, eu estou gerenciando um portfólio de mudanças, mas o meu grande objetivo ao gerenciar esse portfólio de mudanças é manter esse grande equilíbrio entre o que está mudando e o que não está mudando. Eu não vou passar por isso, vou deixar no seu material, que é como o PMI define projetos, programas e portfólios, que nós já vimos, e como a Axelos define projetos, programas e portfólios também. Eu gostaria só de fazer um adendo à questão da definição do projeto. Uma organização temporária que entregará um ou mais produtos de acordo com um business case específico. É isso que eu gostaria de ver. O Axelos parte do princípio que um projeto é uma opção de investimento. E, portanto, eu preciso acordar os retornos que eu espero dessa opção de investimento logo no início, e investir nesse projeto precisa, no mínimo, ser melhor do que não investir, e essa opção precisa ser a melhor dentre as opções que eu já avaliei. Isso é muito interessante, é muito difícil de implantar, principalmente em culturas que não estão acostumadas a medir benefícios, mas percebe por que eu digo para você que, desde o início, esses caras estão preocupados em valorizar o projeto? Em saber que nós estamos valorizando aquilo que está sendo feito? E também não só valorizar, em medir o valor? Então, o projeto ele é valorizado, ele é percebido como a melhor opção desde o início,
E ele é medido ao longo do tempo para que ele permaneça, para que o business case permaneça viável, ou seja, ainda temos grana para fazer isso, desejável, ainda queremos fazer isso, ainda é uma escolha estratégica fazer isso. Olha como as coisas se separam. O fato de ser uma boa opção de investimento não quer dizer que eu queira fazer. Mas eu preciso que seja viável, fazer é melhor do que não fazer, desejável, mesmo assim, ainda assim, eu quero fazer, e realizável. Os benefícios que eu previ e que se mostraram ser melhores do que não fazer, eu consigo de fato colher, realizar esses benefícios dentro da minha organização, é o nome que eles usam. Então, eu não vou focar muito nisso, porque vai ficar no seu material para depois você poder comparar. E como a gestão de portfólios, segundo o Axelos, se relaciona com a gestão de projetos? Por meio de algumas perguntas que são respondidas desde o início. É interessante. Como é que a gente respondeu essa pergunta? Quando eu vejo, por exemplo, quais dores e ganhos, ou se você preferir, qual o valor dessa iniciativa, desse projeto, como nós vimos no primeiro módulo, é viável? Para saber se é viável, eu tenho que calcular custo, eu tenho que calcular benefício, eu tenho que calcular risco, eu preciso trazer para valor presente o tangível e intangível. Aqui nós estamos falando de grana. Módulo 2. Vamos fazer? Onde nós respondemos a pergunta, nós vamos fazer? No módulo 3, quando a gente utiliza uma visão estratégica. Claro que a matriz X ela não é um planejamento estratégico, isso foi feito antes. Mas é uma ferramenta que me permite ver aquilo que nós decidimos fazer de fato. Então eu vou colocar aqui o módulo 3, tá? Lembrando que a matriz X ela só representa esse processo. O processo está sendo conduzido de outra forma, paralelamente, que é, olha, queremos fazer esse projeto? E aqui, por isso, eu trago a questão do viável, desejável e realizável. Então aqui é o realizável, aqui é o viável e aqui é o desejável. Queremos fazer? Vale a pena fazer? Teremos valor? Vamos receber valor se nós fizermos? Então a gestão de portfólios ela começa aqui, ó. A partir do momento que nós decidimos vamos fazer, então aí nós precisamos iniciar o projeto. E é justamente aqui que nós vamos precisar selecionar a forma como nós vamos gerenciá-lo. Módulo 5 do nosso curso acontece justamente aqui. Acabamos o projeto? As entregas estão feitas? Sim. As entregas do projeto geraram o valor que foi pensado no final? Eu estou usando nomes que a gente colocou, a gente utilizou no curso, tá? Deu resultado o projeto? Aquilo que nós tínhamos pensado aqui, ó, realmente foi contemplado? Foi alcançado? Então aqui eu estou medindo o valor do nosso projeto, utilizando muitas vezes os próprios direcionadores que nós escolhemos lá no módulo 2 para poder medir esse valor. Aqui eu não estou só vendo a entrega, mas eu estou aferindo que essa entrega de fato foi feita e gerou o valor que precisava gerar. Como tudo isso acontece do ponto de... Só voltando aqui, acho que é interessante voltar nesse slide. Percebam vocês que a gestão de portfólios acontece aqui, na seleção, e depois aqui na mensuração. E a gestão de projetos, como a gente conhece, ela se concentra especialmente aqui só. Tudo isso daqui que eu estou circulando de roxo é gestão de portfólios. A gestão de projetos é apenas essa etapazinha aqui, ó. Vou colocar como um verde. É só isso aqui. Interessante, né? E lembrando que as organizações, muitas vezes, elas fazem só isso aqui, ó. Elas talvez no máximo escolham. E aí, vamos fazer esse projeto? Vamos ou não vamos? Não fazem a parte de trás, que é definir quanto aquele projeto vai trazer de valor, fazer uma análise mais sofisticada se ele é viável ou se ele não é viável, e depois tomar uma decisão com dados que foram trazidos lá de trás. Outra coisa importante é lembrar do que eu falo para vocês, que os métodos que nós vimos, eles são auxiliares no processo de tomada de decisão. Eles são apoio à tomada de decisão, porque eles acontecem aqui. Agora, mesmo a partir dos métodos que nós vimos, no final ainda tem uma decisão gerencial aqui, que é, e aí, vamos fazer ou não? Eles podem ser excelentes na visão de trás, e aqui a gente não querer fazer, e o contrário também, não serem tão bons assim, mas
gerencialmente a gente colocar. Há todo um processo de tomar decisão feito antes de decidirmos fazer ou não. Isso não é só pela vontade de alguém, ou não deveria ser pela vontade de alguém. E é justamente depois disso que a gestão de projetos acontece, para depois chamar de novo a gestão de portfólios para que ela possa medir o resultado daquilo que foi entregue. Como isso se materializa? A partir dos meus objetivos estratégicos, então vou colocar a minha estratégia aqui atrás, ó. Uma série de projetos são propostos. A organização começa a propor projetos. Então eu tenho que alcançar esses três objetivos, dois objetivos. Pensa comigo aqui, ó. Imagina que a minha empresa queira, ano que vem, alcançar dois grandes objetivos. Imagina que fosse uma empresa grande, tá? O primeiro objetivo é aumentar faturamento em 20%. O segundo é levar os meus cursos gratuitos a mais de 100 mil pessoas no ano que vem. Então eu tenho dois grandes objetivos. Como nós vamos aumentar o faturamento? Imagina que eu seja uma empresa grande, com várias áreas, ou então mesmo com uma área, mas com várias pessoas, e essas pessoas agora vão ser envolvidas, a turma do tático, para eles me dizerem o como. Normalmente o estratégico diz para onde, né? Mas muitas vezes não sabe dizer o como. Então agora vamos chamar os especialistas, como Steve Jobs já dizia, contratamos pessoas inteligentes para que eles nos digam o que fazer e não o contrário. Então chamamos essas pessoas para eles dizerem o quê. Agora, precisam fazer isso, precisam alcançar esses dois caras. Como é que a gente resolve isso aqui? E esses especialistas começam a propor, né? Aqui podem ser várias áreas, pode ser uma área, muito comum também acontecer numa organização, de uma área de finanças fazer a proposta de projetos. Isso acontece, ou pelo menos participar ativamente dela. Quando é uma empresa muito técnica, a área de finanças não dá conta de dizer o como. Tem ali as equipes de especialistas que propõem os projetos, chamam a área de finanças para fazer toda a análise de viabilidade, gerar o business case e jogar o business case para cima, para a área estratégica, para que a área estratégica tome decisão. E esse normalmente é um ponto em que o escritório de projetos atua fortemente, recebendo os business cases e ajudando a selecionar, a filtrar aquilo para dizer para a camada de gestão, para a camada estratégica, quais são as melhores opções. Eu, particularmente, trabalhei bastante nesse processo, recebendo business cases das áreas de negócio, tratando esses business cases para poder dizer para a alta gestão, olha, recebemos esses 40 projetos. Desses 40, esses parecem ser os melhores, esses parecem representar a melhor escolha. Você percebe uma conexão boa aqui com o nosso módulo 3? Receber esses business cases e traçar a fronteira eficiente já é um lado desse prisma que você pode fazer para mostrar, olha, do ponto de vista de risco e de retorno e de relação entre esses projetos do portfólio, essa é a melhor opção de investimento considerando a nossa grana. Então eu estou recebendo esses projetos, né? Então veja só o que acontece. Eu recebo esses projetos e muitas vezes eles vêm apenas num formato de ideias. Aqui estão os especialistas, né? Só que os especialistas, muitas vezes, eles conseguem ter ideias técnicas, mas como eu falei para vocês, eles não conseguem saber quanto custa. Ou trazer a valor presente. Ver se vale a pena financeiramente. Então, por isso eu preciso chamar algumas avaliações. E essa avaliação não é só uma avaliação financeira. Às vezes é uma avaliação de capacidade também. Esses projetos são ótimos, mas nós temos capacidade para fazê-los? Tecnicamente, temos as competências necessárias para fazê-los? Então, há um comitê, pode ser composto pela área de estratégia, pela área de finanças, pelo RH e assim por diante, para avaliar essas ideias e transformá-las em business cases ou propostas de projeto, que nada mais são do que as ideias estruturadas do ponto de vista de viabilidade técnica, de viabilidade financeira, de viabilidade estratégica. E esses caras ganham, então, uma nova configuração, que são as propostas de projeto. E há um resíduo, que são as ideias que ou não conseguimos, de fato, mensurá-las, não conseguimos tangibilizá-las, ou que, ao tangibilizá-las, percebemos que elas se transformam em propostas de projeto que não merecem ser submetidas. Perdão. O que significa não merecem? Aqui a gente pode conectar com o módulo 2 do nosso curso.
E seria, inclusive, uma conexão interessante de ser feita. Eu posso estabelecer um filtro aqui como projetos que gerem algum tipo de saldo negativo, resíduo na esfera social ou ambiental, não seguem. Se o projeto agredir o meio ambiente ou de alguma forma for injusto do ponto de vista social, esse projeto ele não avança. Então, na ideia, à medida que a gente começa a avaliar, e é óbvio que a avaliação de sustentabilidade também pode acontecer aqui, esses caras automaticamente foram excluídos porque ou não atenderam a algum critério muito especial, ou porque realmente, estrategicamente, entendemos que ele não conversa com os nossos valores ou com as nossas decisões, ou porque não conseguimos medir e não conseguimos avaliar esses projetos. A partir dessa lista, agora sim eu vou selecionar. Tenho essa lista, quais de fato eu vou fazer? E esse é um processo que a gente vai ver em detalhes como acontece hoje. Eu vou aplicar uma série de técnicas para selecionar esses projetos. E a partir da seleção desses projetos, eu vou dizer o que eu vou fazer primeiro. Os nossos módulos anteriores nos ajudaram muito a entender como criar esses caras, tomar algumas decisões estratégicas e aplicar algumas lentes para ajudar na seleção. Mas de fato a gente não fez a seleção, né? Como selecionar? Como priorizar? Isso nós vamos fazer hoje. Lembra que a cada estágio eu continuo conservando um resíduo, né? Aqui não, aqui já não. Aqui eu tenho um resíduo. Gino, esses resíduos, eles são jogados fora? Alguns deles você pode descartar mesmo, porque você não quer nem guardar esse projeto para o futuro. Outros podem não ter sido uma opção boa agora, mas podem ser depois. Então você pode criar também um banco de ideias, ou um banco de business cases, ou até mesmo um banco de projetos candidatos que você possa depois no futuro acessar. Caso, por exemplo, um projeto que você achou que fosse gerar um benefício, não gerou. Você achou que estava indo no caminho certo com ele, mas à medida que o negócio avançou, você percebeu que não era não era uma boa escolha. O que eu faço então? Eu abandono aquele projeto e eu vou puxar outro que estava ali no meu banco. Para não precisar fazer todo aquele processo de novo, eu conservo um banco de projetos para utilizar no futuro. Outra coisa que normalmente o pessoal pergunta bastante é, Gino, como é que faz a governança? Como é que é a governança disso tudo? Como é que o portfólio se relaciona com a governança organizacional? Bom, isso valeria um vídeo só para falar de governança. Mas para não deixar esse assunto totalmente descoberto, é importante lembrar que para Axelos isso acontece em duas instâncias diferentes. O portfólio ele é gerenciado em duas instâncias diferentes. Até mesmo para que essa segregação de responsabilidades evite conflitos de interesse. Um comitê ou uma pessoa, normalmente isso é feito por um comitê, que recebe o nome de Comitê de Investimento, e esse comitê é responsável por escolher em quais iniciativas nós vamos investir. São os responsáveis por assegurar que nós estamos alocando o dinheiro, e não só dinheiro, tá? Os recursos organizacionais, a energia da organização naquilo que deveríamos, na melhor escolha possível, na melhor relação possível de investimento e de retorno. E eu tenho um outro grupo, que é o grupo que de fato vai executar essas iniciativas, que é o grupo que vai entregar o portfólio, que vai resolver os conflitos, e por isso é tão importante o nosso módulo 6, e que de fato vai realizar as mudanças que de alguma forma possam impactar nos benefícios. E é claro que esses caras executam isso até um nível. O que eles chamam, e para mim é uma das ferramentas mais poderosas da Axelos, de gestão por exceção ou gerenciamento por exceção. Eu estabeleço um limite e esse grupo pode gerenciar com autonomia até esse limite. Por exemplo, você pode fazer mudanças nos projetos desde que essas mudanças não impactem em mais do que 10%. Se o impacto for superior a isso, você não consegue gerenciar no seu nível, você tem que escalar. Mas você só escala quando a restrição é alcançada ou quando o limite é alcançado. Fica um rabicho
ali para você depois poder puxar e ir atrás dessa governança da Axelos, que é muito robusta e que traz muitos insights de como você pode implementar isso na sua organização. Para um exemplo de como a gente fez na Caixa, é claro que eu não trouxe o nome dos objetivos aqui por uma questão de sigilo mesmo, mas olha só como a gente já fazia isso lá em 2013, sei lá, 2015. Nós tínhamos objetivos empresariais. Aqui um balança de scorecard, né? Que atendiam à perspectiva econômico, social, ou às perspectivas econômicas, sociais e ambientais, ou econômico, social e ambiental da Caixa Econômica Federal. Então aqui eu tinha já uma visão triple bottom line, né? E eu tinha objetivos que atendiam a essas perspectivas. Alguns atendiam a apenas uma, outros atendiam a todas, mas de alguma forma esses objetivos mercadológicos dos clientes da Caixa, eles eram necessários e suficientes para que nós alcançássemos nossas ambições das perspectivas econômica, social e ambiental da Caixa. Depois, dentro dos processos internos, eu tinha objetivos estratégicos que me ajudavam a alcançar os objetivos mercadológicos. Na dimensão de aprendizado e crescimento, eu tinha objetivos estratégicos que me ajudavam a alcançar os objetivos de processos internos que nós tínhamos aqui. E por último, eu tinha uma série de projetos e programas que me ajudavam a alcançar esses objetivos de aprendizado e crescimento, e alguns ali, inclusive, ali de cima, direto de processos internos. Os meus projetos e programas, eles contribuíam ou para trazer a base necessária para poder melhorar os processos, melhorar uma tecnologia, ou eventualmente até conversavam direto com esses caras, embora isso não fosse uma relação comum. É comum que se haja uma relação, um desdobramento de causa e efeito sendo feito nível a nível, né? Esse é o desdobramento mais comum no balança de scorecard. Isso mostra como os projetos... inclusive tem processos aqui, né? Não apenas projetos. Isso mostra como os projetos se relacionam com os objetivos estratégicos. Um objetivo estratégico da Caixa, ou por exemplo da minha empresa, que poderia ser aumentar a quantidade de alunos que assistem aos meus cursos, esse objetivo de alcançar 100 mil alunos, ele é alcançado de duas formas. Primeiro, executando os negócios que eu já tenho na minha empresa. Por exemplo, um curso como o VMO. Ao realizar um curso como o VMO, executar esse curso, eu estou trazendo alunos para dentro da minha empresa e que estão tendo acesso ao meu conteúdo. E eu não preciso, isso não é um projeto, não necessariamente é um projeto. Isso pode ser um processo, pode ser uma coisa recorrente que acontece todos os dias ou a cada mês e que já tem um processo muito claro para poder fazer isso. Então não necessariamente tem que ser gerenciado como um projeto. Pode ser simplesmente uma operação, um business as usual da minha empresa. Por exemplo, as lives que eu faço, por exemplo, os vídeos que eu gravo e publico nas minhas redes sociais. Esses caras funcionam como processos organizacionais, coisas que eu já tenho feitas e que trazem alunos para dentro da minha empresa. No entanto, para alcançar esses objetivos estratégicos, muitas vezes os processos, ou run the business, ou business as usual, como a gente chama, eles não são suficientes. E por isso eu tenho que criar novos cursos, novos projetos, novas estratégias têm que ser executadas para que eu consiga, então, aumentar a quantidade de alunos da minha empresa. E é justamente a soma do run the business com o change the business que vai me permitir alcançar um objetivo estratégico. Muito clara, né? Essa visão da Axelos é absolutamente muito clara. E olha como isso contribui, isso está bem próximo daquilo que nós vimos no nosso balanço de scorecard. Eu tenho a minha estratégia. Essa estratégia ela está decomposta em objetivos estratégicos. Aqui você pode utilizar o seu OKR, se você preferir. Ou você pode utilizar as suas dimensões do balanço de scorecard também, com vários níveis de objetivos estratégicos, e está absolutamente tudo certo também. Esses objetivos estratégicos, eles estão decompostos em benefícios. Olha que visão interessante. Então, eu tenho benefícios que, quando são realizados dois ou mais desses caras, eu alcanço um objetivo estratégico. Se, por exemplo, um objetivo estratégico da minha empresa é aumentar a quantidade de alunos, alguns benefícios que eu começo a alcançar enquanto eu tento fazer esse aumento é, por exemplo, aumentar junto com a quantidade de alunos
a minha marca melhora, eu sou convidado para mais palestras. Isso impacta, por exemplo, no valor da minha hora. Esses são benefícios mensuráveis, alguns tangíveis, como a quantidade de palestras, outros intangíveis, mas todos mensuráveis, pelo menos até agora, que são realizados à medida que eu vou trabalhando para realizar o meu objetivo estratégico. Então, melhorei a minha marca, alcancei mais palestras, trouxe mais alunos para os cursos gratuitos, trouxe mais alunos para a Pionira. Esses benefícios, eles vão de alguma forma alimentando os meus objetivos estratégicos. E chega um ponto em que eu, ao alcançar esses benefícios, também alcanço o meu objetivo estratégico. Gino, posso trabalhar com a visão de objetivo e resultado-chave aqui? Embora pareça a mesma coisa, aqui é diferente. Porque percebe que o benefício, ele é um valor percebido como positivo para alguém. Então aqui há uma análise de valor. Alguém está se beneficiando disso daqui. Não é apenas o alcance de um marco na trajetória do seu objetivo estratégico, mas é algo que alguém se beneficia. Isso gera valor. Se nós estamos falando de VMO, olha que interessante. Eu tenho geração de valor aqui. Volta para o nosso módulo 1. Eu posso pegar um segmento de cliente e ter como objetivo entregar aquela proposta de valor que nós criamos para aquele cliente. E para conseguir entregar aquela proposta de valor, eu preciso entregar uma série de funcionalidades que vão me ajudar a reduzir as dores e aumentar os ganhos. Cada vez que eu consigo reduzir uma dor ou aumentar um ganho, o que eu estou gerando? Um valor. Se esse valor é percebido realmente pela pessoa, então aqui eu tenho um benefício. A partir do momento que eu entrego todos esses benefícios, que nada mais são do que a resolução das dores e o aumento dos ganhos percebidos pelas pessoas, validados com as pessoas, a hora que eu entreguei tudo isso, eu entreguei minha proposta de valor. Entreguei minha proposta de valor, então o meu objetivo foi alcançado. A mesma coisa para esse e para esse. Ou seja, um objetivo estratégico, que pode ser alcançar a proposta de valor daquele segmento, ele é alcançado quando eu consigo gerar benefícios encadeados, que nada mais são do que valor percebido por alguém como bom, o valor entregue e atestado e aferido e validado, né? E a partir dessa validação, quando eu consigo validar aquele conjunto, aquela onda de valor ou de benefícios, porque já foram percebidos de fato como bons, eu realmente tenho o meu objetivo estratégico entregue. Essa é uma decomposição muito interessante, porque eu não vou medir só o objetivo estratégico, mas os benefícios que ele está gerando. E se esse objetivo estratégico não gera benefícios, por que nós estamos fazendo ele? Qual o valor que ele está sendo entregue por esse objetivo estratégico? E para quem esse valor está sendo entregue? Embora eu não goste de trazer slides com muito texto, chega um ponto em que a gente não consegue escapar muito para desatar alguns nós. E um nó que é importante desatar é justamente esse nó da diferença de benefício para valor. E a Axelos deixa isso muito, muito claro e muito legal no MLP. Então, um benefício é algo que pode ser mensurável. Olha a importância para eles de você tornar o tangível ou o intangível mensuráveis. Se você tem um benefício que é um intangível e ele não é mensurável, ele não pode ser reivindicado como benefício para Axelos, hein? Para você poder reivindicar um benefício, você precisa conseguir medi-los. Olha que interessante. E, por exemplo, a redução de 15% dos custos, a satisfação, no aumento de 20% da satisfação, a economia anual de 1 milhão, isso é um benefício, uma melhoria mensurável ou um resultado positivo alcançado pela implementação de uma mudança. Projetos, nesse caso. Ou programas, né? Os benefícios são tangíveis ou intangíveis, podendo ser financeiros ou não financeiros. Mas o que eles fazem? Mesmo quando não são financeiros, eles convertem isso para monetário para conseguir comparar um com o outro, né? Dentro da mesma categoria, como nós vamos ver no nosso encontro, ao vivo.
Aqui algumas características dos benefícios e aqui alguns exemplos dele. Mas o que é valor, então, na perspectiva da Axelos? Já o valor é o conjunto de benefícios que é percebido pelas partes interessadas. E aqui você pode conectar com o nosso módulo 1 de segmento de clientes. Segmento de clientes. Que justifica o investimento feito. Em outras palavras, valor é o benefício em um contexto percebido pelos stakeholders como valioso. Ele é muito mais subjetivo, claro, como a gente já viu antes. E olha que interessante. Um projeto pode trazer um benefício de redução de custos, que é mensurável, porém o valor é percebido apenas quando essa redução de custos permite à empresa reinvestir esses recursos em inovação. Estou diminuindo os custos, tá? Mas o que isso está gerando? Nada, estou diminuindo os custos e isso está gerando retorno nenhum para a gente, está só indo para a conta. Peraí, então isso não foi percebido como valioso. Essa redução de custo não foi percebida como valiosa para as pessoas. A menos que elas entendam que aumentar o saldo na conta por si já é um valor. E aí tá tudo bem, como é uma coisa subjetiva, tá absolutamente tudo bem. O outro exemplo é bem legal também, olha só. Implementar um novo software gera benefícios como eficiência operacional. Contudo, o valor ele só vai percebido pelo segmento de clientes chamado funcionários quando eles notam que isso facilita o trabalho, melhora o clima e aumenta a retenção de talentos. Isso fica bem claro, por isso fica bem claro para a gente o que é benefício e o que é valor na perspectiva da Axelos. E o que o tal do escritório de portfólios ou de gestão de portfólio ele faz? Segundo a Axelos, há algumas atribuições mais comuns ao escritório de portfólios e eu convido você a dar uma lida nesses dois slides. Slide 1, escritório de portfólios. Slide 2, escritório de portfólios. Bom, com isso você já teve comigo hoje a contextualização do MOP. O que é o Management of Portfólios, o que ele entende de portfólio, de gestão de portfólios, do papel do escritório de portfólios, de benefício e de valor, como run the business, change the business. Tem muita teoria aqui. E eu não vou deixar essa teoria mais densa, mas eu vou te mostrar o que nós vamos fazer juntos no nosso próximo encontro. Você vai ver que aí no seu Classroom, você vai encontrar um estudo de caso. Esse camarada aqui, ó. Gestão de portfólios para a cidade Verde Vale. E aqui nós temos algumas etapas. A etapa compreender, a etapa... E aqui o sumário dos projetos. A etapa categorizar, que nós vamos fazer juntos. A etapa priorizar. Balancear. E é planejar, que já virá feita. Então nós vamos fazer especialmente as etapas de categorizar, priorizar e balancear juntos. O que eu preciso de você daqui para segunda-feira? Que você dê uma lida nesse estudo de caso e entenda o que nós estamos querendo fazer com eles. E o material não estará, o material do Management of Portfólios, que é esse justamente que você está vendo aqui, ele não estará na sua pasta, porque nós vamos trabalhar juntos nele. Em vez de eu passar para você toda a teoria sobre compreender, categorizar, priorizar, balancear e planejar, o nosso estudo de caso já contempla que nós vamos fazer juntos isso. Então a nossa ideia é que segunda-feira, a primeira hora, a gente consiga trabalhar juntos, até a hora do café, nesse cara aqui, fazendo juntos. Eu vou na etapa, por exemplo, a etapa categorizar. Como fazer essa etapa? Como criar as categorias? Vamos criar juntos e nós interagimos na sala aberta. A minha ideia é que em uma hora a gente consiga passar esse ciclo. E esse que é da entrega do portfólio, que é o delivery
MOP, esse nós não vamos ver, não faz parte, seria mais voltado à gestão de projetos, na verdade, mas nada impede que um dia a gente marque um bate-papo para falar só sobre ele. Esse é um ciclo bem interessante, mas é um ciclo muito mais denso também. Ele fala muito mais de planos, né? E depois nós temos 2 horas finais para trabalhar o TKI, que é o nosso modelo de gestão de conflitos, extremamente interessante, extremamente robusto. A minha ideia é esgotar os 2 assuntos com vocês e, claro, que depois gravar um vídeo extra do TKI com alguns conceitos-chave que talvez a gente não consiga abordar pelo fato de serem muito técnicos, mas que eu entendo que podem ser importantes para vocês depois. Então, gravarei um vídeo depois para vocês sobre isso e fechamos na segunda-feira o nosso módulo 6. Aqui o vídeo de entrada do módulo 4, que foi adiado, o 5 foi antecipado, e segunda-feira vamos trabalhar fechando o módulo 4 e fechando o módulo 6, que é o módulo mais simples, o módulo menor, o módulo menos técnico do TKI. O que eu espero de você, então, é que você possa ler o estudo de caso, assistir a esse vídeo e trazer as suas dúvidas, as suas perguntas para esclarecermos juntos na segunda-feira. E se você puder, traz alguém que não participou até agora do VMO para poder ver um pouquinho da dinâmica e, eventualmente, a pessoa se engaja depois em pegar a trilha toda que está lá na Pioneira e fazer do começo. É um bom momento para você trazer para alguém que pode se beneficiar desse conhecimento. Espero você segunda-feira para a gente poder encerrar essa jornada juntos. Valeu, bom final de semana.